Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma das nossas aulas. E eu gostaria de saber de você, se você está se cuidando na sua casa. Está lavando as mãos com água e sabão sempre, usando álcool gel em todos os ambientes onde você vai precisar ir, saindo de máscara, usando máscara em todos os momentos. É importante se cuidar nesse momento de pandemia, né? Hoje a nossa aula vai ser sobre o quê? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre cultura e vida animal. E eu começo te perguntando, você tem algum pet? Já parou para pensar sobre a vida selvagem do nosso planeta? Será que os animais de estimação que nós temos em casa, eles sempre fizeram parte do convívio humano? Ou será que esses animais também foram animais selvagens, domesticados? Nós vamos conversar um pouquinho sobre toda essa história. Para começar, nós vamos falar sobre os animais que fazem parte do nosso convívio. E eu vou trazer para vocês algumas informações muito interessantes. Mais da metade da população mundial tem animal de estimação. Você fazia ideia dessa informação? Então, no Brasil como é que funciona? 2/3 dos brasileiros, têm 75% da população, tem algum pet em domicílio. E destes, 58% são cães e 28% são gatos, segundo os dados de um estudo global realizado por essa agência de pesquisa que chama GfK. Então, nós temos os dois grandes animais que fazem parte do nosso convívio e se você tem um animalzinho, está dentro do seu coração, porque quem tem animal de estimação ama muito esse animal. Um deles, então, é o cachorro. O outro é o gato. E você? Você gosta de cachorro ou você gosta de gato? Ou você gosta dos dois? Aqui nós temos uma pesquisa que mostra a quantidade de cachorros e de gatos nos lares de alguns países. Então, por exemplo, na Argentina, 66% dos lares têm cachorro e 32% têm gato. Na Rússia é o contrário, olha lá. Eles têm mais gatos, então 29% tem cachorro, 57% tem gatos. Então na Rússia eles gostam bem mais de ter gatos em casa. Aqui no Brasil, 58% dos lares tem cachorro, 28% tem gato. Nos Estados Unidos, 50% das casas tem o cachorro e 39% tem gato. E na Ásia? Na Ásia, a situação é um pouco diferente. E eu começo a trazer um pouquinho da Ásia porque eu vou trazer daqui a pouquinho para vocês um lugar diferente que envolve animais de estimação. Mas primeiro vamos falar da pesquisa e dos resultados lá da Ásia. Lá na Ásia, as pessoas não têm tanto costume de ter animais de estimação como acontece aqui na América, né? Então você pode perceber ali, na Coreia do Sul, apenas 31% dos lares têm animais de estimação. Em Hong Kong, 35%. E no Japão, 37%. E agora eu vou mostrar para vocês esse lugar aqui. Deem uma olhada nessa fotografia. O que vocês estão identificando ali? Estão percebendo que tem vários gatos nesse ambiente? Esse lugar aí é chamado de Neko Café. É o café com gatos. Neko significa gato em japonês. Os cafés em companhia dos gatos tornaram-se populares entre os japoneses. E o país tem pelo menos umas centenas deles, né? Então, tem Neko Café distribuído por todo o país, por todo o Japão. E olha que interessante nessa imagem aí. Quantos gatos convivendo com os seres humanos ali no café. Então você vai lá tomar um café, comer um lanchinho na presença dos gatos, né? Se você é uma pessoa que gosta de gato, você vai se divertir bastante, porque alguns deles são bem carinhosos, chegam perto da gente, a gente pode fazer um carinho. Mas além do cachorro e do gato, existem outros animais que fazem parte do convívio nas nossas casas, que nós chamamos de animal de estimação? Você tem algum outro animal de estimação que não seja um cachorro ou um gato? Eu pensei em alguns e trouxe aqui para você. Por exemplo, tem pessoas que têm coelho.
Em algumas cidades, as pessoas têm cabra como animal de estimação, bem diferente. E se vocês procurarem no YouTube, vocês vão conhecer algumas famílias que têm cabra como animal de estimação. Um outro animalzinho que é muito comum é o hamster, né? Que é aquele tipo, uma espécie de ratinho, né? Que as pessoas têm nas suas casas também. A tartaruga também é um animal que é criado dentro de casa como um animal de estimação, e também o porco. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem alguns lugares onde as famílias possuem porcos como animal de estimação. Mas além desses, eu trouxe outros que também são comuns, e eu vou mostrar para vocês algumas imagens. Começando por esses daqui, né? Os peixes. Então, muitas famílias, muitas pessoas têm aquário nas suas casas, né? E gostam de ter animais de estimação, peixes. Outro que também muitas famílias têm e que é um amigão é o pássaro, né? Esse daí é um pássaro que, inclusive, é muito sociável. Muito legal de ter. Talvez você tenha um pássaro na sua casa. Como será que é o nome do teu pássaro? Ele tem um nome? Outro animalzinho que muitas famílias também têm aqui no Brasil é esse aqui, que é o coelho. O coelho também faz parte do convívio das nossas famílias. Algumas famílias possuem coelhos como animais de estimação. Aqui também nós temos o hamster, né? Já falei lá atrás, dei um exemplo, e aqui está ele. Caso você não conheça, esse ratinho fofinho aí é o hamster. Mas existem alguns outros animais um pouco diferentes. Já ouviu falar que algumas pessoas têm galinha de estimação? Pois é, algumas famílias elas têm galinhas como animais de estimação. Alguns criam no quintal para consumo e outros criam como animal de estimação mesmo, ou dentro de casa ou fora de casa. Mas aí fica a pergunta, eles sempre viveram conosco? Será que esses animais sempre fizeram parte do convívio humano? Né? Você sabe como foi que esses animais vieram parar em nossas casas? E eu tenho uma história para contar para vocês. Uma história da domesticação dos animais. Basicamente, é a história da domesticação dos cachorros. Né? Então a gente vai aprender um pouco mais sobre como é que foi que os cachorros passaram a ser um animal de estimação do nosso convívio. E igual ao cachorro, outros animais passaram por processos muito semelhantes. Então vamos assistir o vídeo. A natureza fez os lobos, mas foi o contato com os humanos que fez alguns deles virarem nossos cachorros. Há controvérsia sobre muitos detalhes dessa história. Entretanto, uma coisa é certa: o cachorro como conhecemos não existiria sem a mão do Homo sapiens. Tudo começa com o Hesperocyon, o cão do Ocidente, o mais antigo canino conhecido. Ele viveu na América do Norte há 37 milhões de anos. Tinha cerca de meio metro de comprimento, a cauda longa e dentes afiados, próprios para rasgar carne e triturar ossos. Apesar disso, vivia fugindo de predadores maiores. Mas o ágil tataravô dos cães soube se adaptar às dificuldades e deu origem a uma enorme variedade de descendentes. Um deles foi o Eusyon, o cão verdadeiro, surgido há 9 milhões de anos, também na América do Norte. Média de 40 centímetros a 1 metro de comprimento e pesava em torno de 9 quilos. Lobos, coiotes e chacais teriam o Eusyon como ancestral em comum. Aliás, os lobos vagaram selvagens por 8 milhões de anos até encontrarem os primeiros humanos, provavelmente do outro lado do Atlântico, e é a partir daí que as teorias científicas divergem de forma mais drástica. O mais antigo fóssil conhecido de um cão doméstico, Canis lupus familiaris, é uma mandíbula de 14.700 anos, achada na Alemanha. Em Israel, arqueólogos descobriram uma tumba de 12 mil anos contendo ossos de um homem e de um filhotinho de cachorro. Essas evidências demonstraram que o cão foi o primeiro animal e o único carnívoro de grande porte domesticado pelo ser humano, mas ainda não se sabe quando e onde isso aconteceu. De acordo com um estudo de 2016 da Universidade de Oxford, os cães de hoje descendem de 2 grupos de lobos separados por milhares de quilômetros. Um bando teria vivido na Europa e outro no leste asiático. Nesse caso,
os humanos primitivos teriam domesticado o lobo 2 vezes, o que explicaria a diferença genética entre as raças caninas do Extremo Oriente e aquelas surgidas em outras regiões. Em 2018, no entanto, uma pesquisa da Universidade Stony Brook dos Estados Unidos afirmou que todos os cães vêm de um único grupo de lobos, domesticados na Europa entre 40 e 20 mil anos atrás. A conclusão baseou-se no DNA dos ossos de 3 cachorros que foram desenterrados na Alemanha. Uma das teses é de que os lobos menos ariscos se aproximaram dos grupos de caçadores humanos para se alimentar dos restos deixados por eles. Já os homens perceberam que ter lobos por perto era uma proteção contra ataques de animais maiores. A relação de ajuda mútua foi firmada daí em diante. Os filhotes das gerações seguintes deixaram de caçar sozinhos e passaram a se alimentar apenas em cooperações com os novos companheiros. Milhares de anos depois, os grupos nômades se tornaram sedentários e adotaram a agricultura como sustento. Também começaram a criar rebanhos como ovelhas e bois. E o cão mais uma vez precisou se adaptar. De caçador, tornou-se um cão pastor. Os humanos passaram a selecionar os cães fortes, mas menos propensos a atacar outros animais domésticos, e com maior habilidade para interagir com os donos. Atualmente, a Federação Internacional de Sinologia reconhece a existência de 344 raças. A herança ancestral está presente em cada uma delas. Todos os cães carregam 98% do DNA dos lobos. É um percentual alto, mas inferior à semelhança genética entre humanos e chimpanzés, que é de 98,4%. A seleção genética conduzida pelo homem fez com que os cachorros adultos desenvolvessem o latido. Entre lobos, apenas filhotes latem. Os cães passaram a usar o latido para alertar os donos ou assustar os inimigos. A mistura também levou à extinção de várias raças. Um exemplo é o Talbot, um cão popular na Idade Média. O cachorro é visto no brasão de diversas famílias nobres da época. Após sucessivos cruzamentos, a raça sumiu no século XVI. O Talbot é considerado um ancestral do Beagle. Algumas raças existem desde há muito tempo. O cão cantor da Nova Guiné é um exemplo. Estima-se que o cachorro exista há mais de 5.000 anos. A raça ficou isolada em ilhas da Oceania e foi descoberta na década de 1950. Ela recebe esse nome pois uiva em diferentes tons. Em 2014, uma pesquisa do Instituto Nacional do Genoma Humano nos Estados Unidos, especializada em mapeamento genético, avaliou 85 raças para saber quais tinham o DNA mais semelhante ao dos lobos. O Shiba Inu, um cão ancestral japonês, ficou em primeiro. Logo depois vieram o Chow Chow da China e o também japonês Akita. Legal, né? Pensar que o cachorro veio lá do lobo há muito tempo atrás. E com todas as transformações que houveram, tanto na humanidade como na vida animal, se transformou nesse cachorrinho dócil que nós temos dentro das nossas casas. Agora a gente vai sair um pouquinho de casa e vamos dar uma olhada ao redor do mundo. E vamos ver um pouco mais sobre os animais que existem na natureza. Porque o nosso mundo ele é um planeta de variedades. Ele tem muitas espécies. E a gente vai falar um pouquinho sobre algumas delas que vivem em determinadas regiões do planeta. Começando pelos polos. Nós temos então o Polo Norte e o Polo Sul. E dependendo da região, existem alguns animais que habitam esses ambientes. Então vamos conhecer um pouquinho sobre isso. Pode não parecer, mas os polos do planeta têm uma grande biodiversidade. As Ilhas Órcades do Sul, na Antártida, têm mais espécies que as tropicais Ilhas Galápagos, cujas tartarugas, iguanas e albatrozes tanto encantaram Charles Darwin. Essa fauna vai muito além dos pinguins, símbolo da Antártida, e dos ursos polares, ícones do Ártico. Existem ainda aqueles que habitam as duas regiões, cerca de 2% das espécies, entre elas o camarão krill e a orca, que vivem em ambos os polos.
Então agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre os animais que vivem nesses lugares. Então nós vamos começar pela região do Polo Norte, lá pelo Ártico. Quais são os animais, os principais, os mais importantes ou os mais conhecidos que existem lá no Ártico? Você faz ideia? Eu já li no texto, já dei uma dica. E a gente vai começar por ele. É o urso polar. O urso polar vive no Ártico, vive lá no Polo Norte. E ele é muito conhecido, né? Nós temos muitos símbolos, muitos momentos do ano onde ele acaba aparecendo em alguma propaganda na TV, né? Então é importante. E ele faz parte de uma história importante, né? Que envolve o Natal. Porque é uma região gelada e o Papai Noel, né? A história do Papai Noel vem dessa região do Ártico. Um outro animal bem diferente é esse aqui, é o narval. Já ouviu falar sobre esse animal? Ele é parente de uma outra baleia, né? A baleia beluga, que eu já vou mostrar uma fotografia para vocês. E ele tem esse chifre, que na realidade isso é um dente, né? E esse dente, né, esse chifre, ele pode chegar a 3 metros de comprimento. E esse animal chega a 4 metros, então é um chifre bem longo, né? O narval é um animal que não faz muito parte da nosso hábito, a gente não costuma ver na TV, mas ele é um animal muito significativo para a fauna que existe lá no Ártico. O outro, como eu já disse para vocês, é essa simpática baleia, a baleia beluga. Ela tem esse formato na cabeça, né? Ela é branquinha e ela faz algumas brincadeiras lá no fundo do mar, igual a gente pode ver aí, né? Essa é a baleia beluga. Um outro animal que é muito conhecido na região do Ártico é essa coruja, a coruja do Ártico. Ela é toda branquinha com algumas manchas escuras, né? E ela pode chegar a um tamanho que, quando ela abre as asas, a envergadura chega a 1,5 m. Então é um pássaro significativamente grande. Um outro animal que também existe no Ártico e que é muito conhecido é o boi almiscarado. Existem alguns desenhos animados, alguns filmes que, quando falam da cultura dos povos dessa região, acaba sempre aparecendo um boi almiscarado no filme, no desenho, porque ele faz parte da história do Ártico, ele faz parte da história dos povos do Ártico e ele é muito conhecido por lá. Agora nós vamos lá para o Polo Sul, lá para a Antártida. Aqui tem outros animais e a gente começa por esse aqui, o elefante marinho. Esse animal enorme, né, que vive um pouco no oceano, um pouco no continente. Um outro que é muito importante, muito conhecido e tem muito filme e desenho sobre ele é o pinguim imperador. Então vocês podem ver ali um pinguim cuidando do seu filhote. Esses pinguins, eles chegam a 1,30 m de altura, né? E eles ficam em todo o litoral do continente, né? E ele é um animal muito conhecido, né, pela sua pelagem, né, pela sua penugem, porque ele tem esse tom amarelado e ele é um pinguim muito grande, né? Normalmente é considerado um dos maiores pinguins que nós temos aí na fauna mundial, né? E as fêmeas costumam colocar apenas um ovo. Então ali tem uma mamãe pinguim com o seu filhote. Então é uma espécie muito importante e, como eles normalmente criam apenas um filhotinho por vez, né, eles têm um sério risco de ameaça de extinção caso a humanidade se aproxime muito deles nessa questão com a vida selvagem. Então é um animal muito importante em termos mundiais pela sua beleza e por algumas características, como, por exemplo, cuidar de um filhote só. Um outro animal que é muito conhecido também, que a gente sempre ouve falar e que também faz parte de alguns desenhos e alguns filmes, é a foca leopardo, que é esse animalzinho simpático aí. E por último, dessa região da Antártida, tem um outro animal que é um dos maiores animais que habitam os oceanos, que é a baleia franca. Se você já foi para o litoral sul aqui do Brasil, dependendo do período do ano, talvez você já tenha até visto alguma baleia franca pelo litoral,
porque tem um período do ano em que elas vêm aqui para o litoral brasileiro para poder se reproduzir. Então é muito legal, se você tiver a oportunidade alguma vez, talvez você ainda vá ver uma baleia na praia. Agora a gente vai mudar um pouquinho. Nós fomos para o frio intenso, agora a gente vai para um lugar que tem um calor intenso, que são os desertos. E aqui nós podemos ver 3 fotos diferentes do deserto. Porque quando a gente fala em deserto, a gente fala de diferentes realidades. Então existem desertos que têm muita areia, desertos que têm uma certa vegetação e desertos que são rochosos ou têm algumas estruturas que não são exatamente areia, mas é um terreno mais firme, mais duro. No deserto habita este animal aqui, ó, que é o dromedário. O dromedário é um animal muito parecido com o camelo, mas o dromedário tem uma pequena diferença. Normalmente, né, a gente olha para esses animais e diz, é um camelo, mas tem uma diferença. A diferença está na corcova, que é essa parte superior nas costas do camelo. O dromedário tem uma, né, e o camelo tem 2. Normalmente os dromedários eles existem na África e no Oriente Médio, e os camelos eles estão presentes na Ásia. Então, esse daí é o dromedário. Outro animal que faz parte da fauna do deserto é o feneco. O feneco é uma raposa do deserto. E ela tem essa carinha simpática aí, né? E é uma raposa que consegue viver nesse terreno, né? nesse ambiente tão inóspito que é o deserto. Um outro que a gente vê quando tem algum filme sobre Egito, algum filme que envolva as mitologias do deserto, é esse animal, é o escaravelho. Ele parece um besouro, né? E ali ele está carregando o alimento dele. Ele carrega essas bolinhas aí que são o alimento dele para um lugar protegido. Já fomos lá para a região bem fria do planeta, já fomos para o deserto, uma região bem quente, e agora a gente volta para o mar e a gente vai lá para as profundezas do oceano. Vamos lá bem no fundo do mar. O oceano é um lugar que tem uma variedade muito grande de espécies. E a gente vai levar vocês para conhecer alguns animais que eles vivem a mais de 7 quilômetros de profundidade. Como esse aqui. É o peixe abissal. Olha que diferente ele é. Ele parece ser quase transparente, né? E isso é uma característica dele. Ele também é conhecido como peixe fantasma por conta dessa transparência, ou conhecido como peixe de olhos de barril, né? E ele vive a mais de 7 quilômetros de profundidade. Ou seja, imagina, 7 quilômetros. Pensa na sua casa e na distância da sua casa para algum lugar conhecido seu que pode chegar perto de 7 quilômetros. Essa distância que o homem foi fundo no oceano e acabou encontrando esse animal raro, um dos animais mais raros que existem lá. Tem um outro também, que é esse aqui, ó. Tem um jeito meio estranhão, diferentão, que é o tubarão-cobra. Ele também começou a ser encontrado a 600 metros de profundidade e daí para baixo. Então, são animais que vivem muito nas profundezas do oceano. Interessante? Já tinha visto esses animais? Agora a gente vai para os mais familiares. Esses que a gente vai começar a ver agora, você já conhece, com certeza. Eles habitam as savanas. Pensa um pouquinho. Consegue imaginar quais são os animais que nós vamos ver agora? São vários, nós conhecemos vários dos animais que habitam as savanas. Eu vou mostrar só alguns deles. Começando por esse aqui, o leão. O leão é o grande conhecido como rei da selva, mas ele habita as savanas, né? E ele é um animal que já protagonizou muitos filmes, né? Conhecemos muitos filmes, muitos desenhos que tem o leão como a grande personalidade. Outro muito conhecido das savanas também é a zebra. Todo mundo já conhece. Você já teve a oportunidade de ir num zoológico? No zoológico, normalmente a gente consegue ver esses animais. Aqui em Curitiba existe um zoológico na região metropolitana e lá você vai encontrar leão, zebra e o próximo também,
que é esse aqui. Esse simpático animal que é o elefante. O elefante também habita as savanas. É um animal representativo das savanas. Agora a gente vai para um lugar um pouco mais úmido, com um pouco mais de verde do que a savana, que são as florestas. As florestas também trazem uma diversidade muito grande de animais. Então vamos ver alguns deles. Começando por esse pássaro aqui, que é o tucano. Esse bico grande, amarelo, ele faz parte da fauna que habita toda a região da América Central e da América do Sul. Então todos os países por aqui que possuem florestas, possuem tucanos. E na cidade, dependendo de onde você morar, talvez você já possa ter visto algum tucano por aí, porque às vezes é possível ver na região da cidade tucanos pelas árvores. Nós temos uma cidade muito arborizada, então às vezes eles conseguem visitar a gente aqui na cidade. Esse é um outro animal muito típico das florestas brasileiras, que é o tamanduá. Ele se alimenta de insetos. E como inseto é uma coisa que existe em grande variedade, ele tem uma alimentação super variada. Ele come todo tipo de inseto. Um outro animal muito famoso e que volta e meia nós vemos algum tipo de reportagem falando sobre esse animal, porque apareceu um perto da cidade, é a onça-pintada, né? Ela é muito representativa para o país, tanto que já foi até impressa nas notas do real, né? Já foi representada pela nota da nossa moeda. Mas além dos animais viverem nesses ambientes, né? Nos ambientes inóspitos, nos polos, nas savanas, nas florestas, né? Serem animais da vida selvagem, eles também têm relação com a gente. Nós começamos a nossa aula falando um pouco dessa relação, falando um pouco da relação com os nossos animais domésticos. Mas existem outros animais que têm relação com a nossa vida em vários outros aspectos. E sobre isso a gente vai começar a falar agora. Então nós vamos falar um pouquinho sobre os animais e os esportes. Existem animais que junto com o ser humano competem em alguns esportes. Você consegue lembrar de algum? Eu vou trazer alguns para você aqui. Então a gente começa por esse esporte aqui, que é o hipismo. Então, a grande parceria do ser humano com o cavalo. E é um esporte olímpico, inclusive, né? Então o hipismo é um esporte muito tradicional. E para fazer o hipismo, nós precisamos do nosso amigo cavalo. Um outro esporte, que é um pouco mais polêmico, é a pesca esportiva. Na pesca esportiva, normalmente os pescadores eles pescam o peixe, mas eles devolvem o peixe para o oceano. Mas como tem essa questão de ser uma pesca, né, de talvez tá produzindo algum sofrimento para o animal, existem pessoas que não gostam muito. Mas mesmo assim ainda é considerado um esporte. Tem um outro esporte, que é um esporte que envolve os nossos amigos cachorros, que é um esporte chamado agility, né? Que na realidade o que acontece? Os cachorros eles são treinados para cumprir algumas provas e é muito legal de assistir, porque a gente vê que cachorro é um bicho inteligente, né? Então, nesse esporte eles mostram para a gente o quanto que eles são espertos. Se você ainda não assistiu nenhuma competição, entra na internet, dá uma pesquisada lá para ver se você consegue encontrar algum vídeo que mostre esse tipo de competição. Tem uma outra competição que é bem típica do Brasil, que é essa aqui, ó, o rodeio. O rodeio também exige que nós utilizemos o cavalo como um animal de movimentação, né? Então o rodeio tem vários tipos de prova, tem prova de laçar o boi, tem prova com os barris, como a gente pode ver nessa imagem aí. Então o rodeio é uma outra forma de relação entre os animais e o homem, né? E também temos, por último, as touradas. É um evento extremamente importante para a Espanha, né? E as touradas são um tipo de esporte, faz parte da cultura espanhola, e para que haja touradas nós precisamos dos touros, né? Então é uma outra relação que o ser humano fez com os animais. Mas vamos mudar um pouquinho de assunto, mas ainda dentro do mesmo assunto. Eu vou mostrar para vocês uma imagem aqui. Vocês conseguem identificar
do que será que a gente vai falar aqui? Olha essas imagens. A gente está falando aqui de algum tipo de espetáculo que acontece em algum lugar determinado. Onde será que é? Será que você já foi a um lugar que tinha esses animais aí, fazendo parte de um espetáculo? A gente está falando do circo, né? O circo, que é conhecido tradicionalmente no planeta inteiro, existem há muitos anos, muitos anos. E o circo, durante muito tempo, utilizou os animais nos seus espetáculos. Mas isso gerou uma certa polêmica. Com o tempo, com a compreensão da humanidade avançando em vários aspectos, questionou-se um pouco sobre a relação desses animais no circo, porque o animal ficava preso, talvez existia algum tipo de maltrato. Então as pessoas começaram a se preocupar, né? Será que realmente nós precisamos dos animais no circo? Será que o circo poderia oferecer esse espetáculo de alguma outra forma, sem precisar utilizar os animais, sem precisar levar esses animais, transportá-los, tirá-los dos seus habitats naturais? Será que a gente conseguiria fazer um espetáculo bem legal com animais no circo, sem precisar dos animais? E aí começou a surgir com a tecnologia algumas possibilidades. E eu vou mostrar para vocês agora uma delas. Então, vamos assistir comigo. Un holograma es una ilusión, un truco de luz para crear una imagen tridimensional. Como yo. Hola, somos Alonso Trenado y hoy vamos a ver hologramas de 6 metros de altura. El circo. Su versión moderna nació en Estados Unidos hace más de 250 años, y los animales exóticos y salvajes siempre fueron parte de su atractivo, aunque puede que a ellos no les gustemos nosotros tanto. Por eso, el Circo Roncalli ha decidido eliminar los animales por enormes hologramas. Vamos a viajar a verlos a Alemania. Pero antes quiero que nos dé su opinión alguien que lo sabe todo sobre el espectáculo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Y el elefante? ¿Quién se iba a pensar que podíamos tener un elefante que no lo puedes llegar a tocar? Está ahí en la pista, pero no lo toca. Mira, me ha sorprendido porque es una cosa moderna donde es un reclamo más para el circo. El Circo Roncalli nace en el año 1976 y tiene sede en Mulheim, en Colonia, aunque por supuesto es un circo itinerante. Tiene influencias de los circos de finales del XIX y principios del siglo XX americano. Es un circo clásico, un circo tradicional, de los de toda la vida. Chensi, Sí. ¿qué tal? Buenos días. Oye, pero ¿cómo haces esa introducción que haces al holograma? ¿Qué es lo que dices? Mis señoras, mis señores, queridos niños, bienvenidos de corazón a Circo Roncalli. Dejen por favor sus problemas fuera y vengan o acérquense a nuestros corazones. Es enorme, mide 6 metros. En lo alto de la carpa hay 11 láseres que proyectan esa imagen holográfica de alta definición de 13.000 por 1.900 píxeles. En cada una de las butacas de este circo se puede ver perfectamente la imagen holográfica en un ángulo de 300 grados. La verdad es que impresiona. Vamos a verlo en el espectáculo. Ahí está. El espectáculo comienza precisamente con los hologramas. Es emocionante y el Circo Roncalli consigue su propósito. Gracias a la tecnología, nadie echa de menos a los animales en pista. Hoy hemos descubierto cómo la tecnología conecta con las emociones y cómo algo tan frío como un holograma puede ser un gran aliado para el arte y para el entretenimiento y, cómo no, para el circo. Legal, né?
Dentre todas as coisas que o ser humano inventa com a tecnologia, estamos chegando nesse momento em que a gente é capaz de substituir animais por hologramas. E assim a gente pode deixar o elefante viver lá na savana, o leão viver na savana, a onça viver na floresta, né? Assim a gente consegue preservar os animais nos seus próprios ambientes. Então, a evolução das tecnologias auxiliando também o circo a oferecer para a gente espetáculos muito legais, mas com uma alternativa aí para não prejudicar a vida animal. Agora a gente vai falar de um outro aspecto que também envolve os animais, que é o que nós chamamos de terapia assistida por animais. Já ouviu falar? Em muitos lugares, as pessoas utilizam animais como parte do tratamento terapêutico. Para pessoas idosas, por exemplo, como os cães, a presença dos cães, o carinho dos cães faz muito bem para a saúde das pessoas. Se você tem um cãozinho em casa, você sabe que cãozinho traz felicidade. Um outro exemplo é com a utilização dos cavalos. Então, existem muitas pessoas que utilizam os cavalos como terapia, né? Então, existem vários tratamentos que são feitos a partir dos cavalos. Então, andar a cavalo, além de ser uma diversão, também pode tratar a saúde de algumas pessoas, né? E, além disso, nós podemos ver que os animais, eles são símbolos. Consegue imaginar qual é a simbologia que existe com os animais? Eu vou mostrar aqui alguns para vocês. Começando por esses aqui, ó, os mascotes. Então, são animais que se transformaram em símbolos para o esporte. E aqui eu trouxe esse simpático tatu. Será que você lembra dele? O mascote fuleco é o tatu-bola da caatinga, animal natural da região do nordeste do Brasil e encontra-se em estado de espécie ameaçada de extinção. O seu nome vem da união da palavra futebol e ecologia. Então, esse tatu-bola representou a Copa do Mundo aqui no Brasil. Foi o nosso mascote para a Copa do Mundo. E o nome fuleco vem disso, futebol e ecologia. Sabia que era esse o nome? Porque às vezes a gente fala assim, fuleco, de onde veio o nome, né? É um nome que tem um significado importante, ainda mais para um animal que está ameaçado de extinção, né? E na última Copa que nós tivemos, que foi a Copa de 2018, nós tínhamos esse cara aí, ó, esse lobo, né? O lobo de nome Zabivaka, né, que significa aquele que marca gol em russo. Então a Rússia tinha esse lobo como um animal que foi o mascote da Copa da Rússia. E agora a gente está chegando no final da nossa atividade. E para isso eu vou fazer alguns desafios para vocês. A gente vai revisar o que a gente viu até agora. Então nós vamos falar um pouquinho sobre os animais. Eu vou mostrar algumas fotografias, algumas imagens para vocês. E a ideia é que vocês vejam que animal é esse e de que país ou região que ele pertence. Podemos ir? Tá preparado? Então vamos lá. Primeiro, esse animal aqui. Consegue lembrar? Vou dar um tempinho para você pensar. Lembrou? É a zebra. E você lembra de onde é que esse animal é? Em que região que ele habita? Ele habita as savanas. Isso aí. Se você lembrou, tá de parabéns. Agora eu vou mostrar para você um outro animal. Vamos ver se você consegue lembrar. Esse aqui, lembra? Vou colocar mais uma imagem na tela para você. Pense aí. Tente lembrar.
Conseguiu lembrar? Qual é a região do planeta que ele habita? Você lembra? É a Antártida. Consegue lembrar o nome dele? É o pinguim imperador. Isso aí. Acertou? Parabéns. Vamos ver o próximo? Vamos para o próximo, então. Consegue lembrar? Não é besouro o nome dele. Lembra aí. Esse é o escaravelho. E em que região do planeta que ele habita? Lá no deserto. Conseguiu acertar? Parabéns! E o próximo? Consegue lembrar? Por essa imagem, eu vou mostrar então a imagem do animal. Lembra? Pensa um pouquinho. Se você falou tourada, você acertou. E consegue lembrar o país? Se você falou Espanha, você também acertou. Parabéns! E o próximo? Consegue lembrar de onde é? Consegue lembrar o nome desse pássaro? Pensa aí um tempinho para você pensar. Isso aí, o tucano. E vive nas florestas. Isso mesmo, está indo muito bem. Vamos para o próximo. Lembra? Nós falamos disso agora há pouco. Consegue lembrar? Vou colocar mais uma imagem para você aqui. Pensa um pouquinho. Veja se você consegue retomar na sua memória. Lembrou, né? Tenho certeza que sim. É o rodeio. E qual é a região onde isso acontece? Aqui no Brasil. E o animal que está envolvido no rodeio é o cavalo. E indo para a nossa última imagem, consegue lembrar? Isso foi logo no começo da nossa aula. Pensa rapidinho aí. Aposto que você acertou. A coruja do Ártico. Isso aí. E assim a gente chega no final da nossa aula. Fiquem bem, não esqueçam de usar máscara, álcool gel e lavar sempre as mãos. Até a próxima aula.